Entrei na escola com 7 anos, direto no primeiro ano. Nas séries iniciais, sempre aprendi matemática em sala de aula, com giz, quadro negro e caderno. A partir do sexto ano, com atividades no livro. Não podia usar os dedos para contar, ditados de matemática, copiar muitas vezes os números num caderno de caligrafia e no quinto ano as folhas mimeografadas. Comecei a aprender com uma tia, pois ela era professora. Quando comecei a fazer continhas, era com o auxílio de grãozinhos de feijão e palito de fósforo. Foi horrível, nunca entendi. Na época tinha que decorar a tabuada. Quando não sabia, a professora deixava de castigo e batia com a régua. Lembro que podia fazer as provas em dupla e fiz muitas amizades. Mas a professora batia quando não sabia responder. A escola era muito longe e eu tinha que ir andando, além de passar muito frio. Bem, a matemática eu comecei a ver nos anos 80. Minha primeira série foi em 81. E a professora ilustrava tudo com números e desenhos. Então, florzinha, borboletinha, tudo tinha uma numeração. E depois ela desenhava. Número 3 era uma borboleta, alguma coisa assim. Número 4 era uma cadeira. E a gente foi identificando os números e aprendendo a fazer, a conhecer os números. A gente também aprendia a fazer número, a parte de número com repetição, escrevia várias vezes o mesmo número até aprender a fazer. E também ilustrava as continhas com palitinho, com caixinha de fósforo, com pedrinha, e assim era feita as continhas ilustrando a matemática. Bem, para mim matemática era um pouco difícil, eu não entendia o porquê das coisas, o porquê eu usava a matemática. Mesmo ilustrando assim, ainda tinha um pouco de dificuldade. Aí na quinta série, eu sempre fui uma aluna, tinha notas boas, mas não 10, né? Mas me esforçando bastante. Na quinta série, eu me deparei com as expressões, um monte de X, um monte de Y, ali eu tive dificuldade. Tive até aula particular para fazer um reforço e melhorar. Então, para mim, sempre foi difícil matemática a partir daí, principalmente porque eu não entendia aonde se usava, aonde podia usar, o que podia fazer. Depois veio o segundo grau, e aí algumas coisas se abriram, se eliminaram na matemática e na física, né? E aí, como por carga d'água, eu fiz ciências contábeis. Continuei fazendo conta. E algumas coisas se resolveram na minha cabeça. Então, aí entendi por onde e por que se usava algumas contas. Então, acho que uma coisa que me deixava muito incomodada é o que fazer com aquilo, aquela expressão, aquela conta, o que seja. O que eu acho que é difícil de uma criança entender, que eu acho que é o negativo mesmo, é que não dá para entender aonde você vai usar aquilo. Então, quando você consegue pôr na prática, vou usar para isso ou para aquilo, tipo, levar uma criança para o mercado, fazer uma comprinha, para entender o que soma, o que subtrai, o que divide, o peso da batata, sei lá, alguma coisa assim. A gente não tinha essa visão. Então, quando você não tem a visão para onde vai usar, fica mais difícil entender e aprender. E os positivos, eu gostava da ilustração de dos desenhinhos, até para depois memorizar um pouco mais rápido, né? Memorizar, aquela boletinha número 3, sei lá, alguma coisa assim. Então me ajudava a memorizar. Carol, eu aprendi matemática porque, assim, no fundamental, eu via a matemática como um bicho de sete cabeças, porque eu tinha muita dificuldade.
na tabuada principalmente, né? Porque no Fundamental 1, né, do primeiro ao quinto, o que eles prezam bastante é a tabuada, que a gente aprende as continhas de divisão, de vezes, multiplicação, né? E aí eu recuperava bastante, ficava bastante de recuperação. Eu ficava muito de recuperação, então eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que minha professora, ela colocava a gente em dupla, e aí ela tinha uns presentinhos. Quem a dupla que mais acertasse os números que ela perguntasse da tabuada ganhava o presentinho ou a chamada. A chamada era da tabuada também, né? Cada um tinha um valor e quando ela chamasse tinha que falar qual era aquele valor. Mas eu tinha muita dificuldade de matemática no Fundamental 1, até que eu fui pro Fundamental 2 e aí acho que a professora ajudou bastante também, né? E aí eu tive mais facilidade. E hoje eu gosto. Eu não sou muito de exatas, mas eu tenho mais facilidade em exatas do que em humanas. Até minha nota no Enem ou algo do tipo assim, minha nota sempre é maior em exatas. Mas eu tinha muita dificuldade. Hoje eu gosto de fazer. Mas eu acho que eu aprendi fazendo as recuperações. Porque ali eu via que eu precisava me esforçar mais para mim poder ser boa naquilo e foi isso que aconteceu. Me esforçando mais eu consegui aprender a matemática. Aprendi a matemática com auxílio dos professores. Para mim é fácil, pois a professora ensina a matemática de um jeito que eu compreendo. Tem alguns momentos que eu não compreendia a matéria e tirava a nota baixa, mas logo em seguida conseguia recuperar a nota. Dos pontos positivos são os recursos pedagógicos que a professora passava em sala de aula, e os negativos é que a professora passava a matéria em uma semana e na outra semana já passava a prova.